Voltamos aqui ao vivo para continuarmos o nosso culto. Estamos orando, como disse, para o mundo melhorar, pedindo a graça de Deus para que esteja conosco sob a proteção de Deus e que Ele opere maravilhas neste momento. Nós vamos ter a oração intercessória, vamos orar pelos que estão doentes, pelas pessoas mais vulneráveis financeiramente, pela saúde, pelos idosos, por aqueles que são enfermos, pelos que trabalham nos hospitais, no sistema de segurança, transporte. Então nós vamos cantar uma música, a Carol vai cantar uma música, pedindo a cura de Deus. O nome da música é música, Me Cura, Senhor. Então nós vamos juntos participar dessa oração intercessória, mas antes da oração, então a Carol vai cantar esta música. Eu convido você a escrever um pedido, colocar numa caixa junto com a sua família para orar durante esta Semana Santa. Alguns estão com pessoas doentes, alguns estão com pessoas enfermas em casa, outros estão no hospital, pedindo a sabedoria de Deus aos cientistas para descobrirem remédios, a vacina, pedindo pelas autoridades para agirem conforme a direção do Espírito Santo para diminuir o sofrimento e o luto que tem atingido o mundo. Então preste atenção nesta música, cante junto se você conhece e desejar, Me Cura, Senhor. Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Em teu manto eu me agarro e recebo poder. Por tua ordem me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos, põe teu barro curador. Chama agora o teu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me
te peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Amém. Nós queremos, nesse momento, convidar você, onde você está, para nós orarmos ao nosso Deus. É um momento, estamos pedindo a cura, que o Senhor nos cure, que o Senhor sare o nosso coração, em primeiro lugar, que o Senhor nos cure do pecado, que o Senhor cure o nosso mundo, que está enfermo, muita angústia, medo, sofrimento, ansiedade pelo dia de amanhã, preocupação com aqueles que estão hospitalizados, preocupação se seremos ou não contaminados, preocupação se conseguiremos pagar as nossas contas, preocupação se recuperaremos o nosso trabalho. Há inúmeras preocupações, inúmeras ansiedades. E o único que pode curar o coração, a alma, curar você, curar a mim, a minha família, curar o nosso lar, curar os nossos pensamentos, curar o nosso ânimo, restaurar a nossa fé, é Cristo Jesus. Então nós vamos orar agora de maneira intercessória. Nós queremos convidar você a participar dessa oração. Você tem alguém que está doente, tem alguém que está de luto, porque já perdeu um ente querido durante esses dias devido ao coronavírus. Ou você está assustado, com medo, está entediado porque não consegue mais sair de casa. Não importa qual seja a razão, esse é o momento de nós pensarmos na graça maravilhosa de Jesus. De nós pensarmos nesse que teve o seu manto tocado e curou a mulher que estava enferma. Tocou os olhos do cego e ele passou a enxergar. Chamou pelo morto e ele ressuscitou. Então nós pedimos a cura e eu quero que você feche os olhos nesse momento e que ore conosco neste momento de oração, de intercessão. Santo e eterno Deus, louvamos o teu nome porque o Senhor é bom e a tua misericórdia não tem fim. Louvamos o teu nome porque o Senhor está conosco no dia de hoje. Sabemos que o Senhor pode nos tocar e nos curar. E esta é a nossa oração. Cura-nos, Senhor. Sara a nossa terra. Sara o nosso mundo. O planeta que está doente pelo pecado. Em breve receberá o remédio final. Aquele que porá fim a todos os vírus, todas as doenças, todos os sofrimentos, desempregos, injustiças, violências, quando Jesus voltar e aparecer nas nuvens do céu. Mas enquanto ele não vem, cura nossa alma, enche-nos com ânimo, dá-nos fé nesse momento de incertezas, que neste sábado e nesta semana, ao lembrarmos a paixão de Cristo, a paixão do Messias, possamos lembrar do teu amor, da tua bondade, como a tua graça é infinita. Toma-nos, Senhor, em tuas mãos. Vem restaurar a nossa alma. Cura os enfermos no hospital. Nós oramos pelos irmãos idosos da comunidade e das famílias espalhadas por este mundo que se tornaram mais vulneráveis neste momento, pelas crianças que estão enfermas. Nós oramos por aqueles que trabalham nos hospitais, na nutrição, fisioterapia, alimentação, no sistema de segurança, nos hospitais, médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos, as pessoas de plantão no sistema de transporte, nos supermercados. E oramos também por aqueles que têm se arriscado desta maneira e por aqueles que não podem e que estão perdendo os empregos, as situações financeiras difíceis, necessidade do alimento em casa. Só o Senhor pode curar o nosso mundo, só o Senhor pode curar a nossa vida. Toma a tua comunidade em tuas mãos, abençoa os nossos irmãos, que esta promessa desta canção que nós ouvimos traga conforto ao nosso coração. E lembremos e saibamos que o Senhor pode curar. O Senhor é o médico dos médicos. São bênçãos que nós pedimos pela graça de nosso Senhor e Salvador, o Verbo de Deus. Amém. Nós vamos dar continuidade à leitura bíblica. Nós queremos convidar você a participar conosco desta leitura,
Durante esta semana, às 20 horas, todas as noites, nós teremos a transmissão pela Novo Tempo com o pastor Luiz Gonçalves e o quarteto Arautos do Rei. Então você pode participar conosco a semana toda, ouvindo a palavra de Deus e meditando, refletindo na vontade do nosso Deus. Eu vou aqui colocar o microfone direitinho para nós darmos continuidade. Muito bem. Nós queremos, antes da leitura bíblica, ainda lembrar de alguns pontos importantes, além da transmissão pela Novo Tempo. Você pode assistir pelo canal do YouTube, você pode também assistir no próprio canal de televisão, Novo Tempo. Se você baixar o aplicativo 7Me, 7ME, esse aplicativo vai te permitir ter acesso à lição da Escola Sabatina, gratuitamente pelo site da CPB, e o canal Novo Tempo. Ele tem hoje um novo dispositivo chamado Links. E nesses links, quando você coloca, você tem ali toda a programação da Novo Tempo ao vivo. Você também pode assistir programas passados. Você tem acesso, como disse, ao material da Casa Publicadora Brasileira, a lição da Escola Sabatina, meditações matinais, além de poder participar da adoração através dos dízimos e das ofertas também. Então, nós estamos convidando, orientando as pessoas a utilizar essa ferramenta. Vai te ajudar muito. Você quer assistir uma programação, está ali no celular, só clicar ali no 7Me e ele abre essa janela, você vai ali, tem links úteis, clica ali, ele abre uma opção com a Novo Tempo Play, que abre a possibilidade para o 7Play, atividades para as crianças, atividade para os jovens, filmes relacionados à palavra de Deus, programas musicais, de louvores. Então participe também da adoração através do 7Me. Nesta semana nós queremos refletir o máximo que pudermos sobre a palavra de Deus. No capítulo 12 de João, como anunciamos antes, nós faremos essa leitura. E ali nós temos algo extraordinário. Esse relato, se nós concordarmos, como no livro Desejado de Todas as Nações está aí, alguns comentaristas, que o relato do Evangelho de Lucas, quando tem ali o jantar, a refeição que Simão oferece para Jesus por ter sido curado de uma lepra, se concordarmos que é o mesmo relato, então é um dos poucos relatos que está presente nos 4 evangelhos. Então é uma história fascinante e para nós muito importante nesse tempo, porque nessa quarentena, nesse isolamento social, uma característica é que nós não podemos ter refeições em comum. Os que são membros ou amigos da comunidade árabe sabem que nós temos ali, cada reunião, uma refeição junto após a oração, aos sábados, aos domingos. Isso faz falta para nós e para muitas pessoas. E aqui é uma das últimas refeições que Jesus terá com algumas pessoas mais próximas antes da sua morte. Ele é convidado, está ali com amigos, com os discípulos, mas há amigos próximos como Lázaro, que ele havia ressuscitado, Marta, Maria entra em cena e é uma personagem importante neste relato. E de acordo com o Evangelho de João, este relato ocorre na semana, no início da semana da paixão de Cristo. De acordo com o Mateus e Marcos, já ocorre mais para o final. Mas o importante é que na última semana Jesus tem essa refeição importante. Falando em refeição, queremos também aproveitar e orar, pedir que vocês orem, aqueles que puderem participar, há vários movimentos, né, participando com a doação de cestas básicas ou alimentos para a cesta básica. Na comunidade nós temos um trabalho importante com refugiados, junto com a base Gênesis. E juntos nós montamos cestas. Essa semana foram dadas algumas de emergência. Então nós queremos pedir àqueles que puderem continuar colaborando com esse projeto. Dentro dos nossos amigos e irmãos, dentre os nossos amigos e irmãos, há pessoas que não estão podendo trabalhar. Nós temos um grande número de famílias refugiadas que são autônomas ou trabalham informalmente
e nesse período de quarentena passam por grandes dificuldades. Então convidamos você, temos irmãos da Bolívia, da Venezuela, amigos da Síria, da Palestina, Marrocos, África, Congo, Guiné, Marrocos, né, acabamos já mencionando, da Angola, do Haiti, ali do Caribe. Então nós precisamos de orar, e precisamos orar por eles, desculpem, e também precisamos participar na distribuição, no apoio, aqueles que puderem nos ajudar, será de grande benefício para estas famílias. A refeição na Bíblia é sempre um símbolo de união e uma representação, inclusive muitas delas, do encontro no novo céu e na nova terra. Muitos estão ansiando quando poderão novamente comer junto com a mãe, com o pai, que já estão aí há semanas, alguns mais de mês, sem poder estar com a sua família à mesa, pelo menos com os pais, com os mais idosos. Alguns avós estão já chorando, porque querem ter o contato com o seu netinho, a sua netinha, fazer ali um prato especial, uma sobremesa, até mesmo um prato preferido, mas essa quarentena está impedindo as pessoas de participarem dessas refeições. Jesus sabia que muito em breve ele não poderia ter mais nenhuma refeição com ninguém. Ele iria passar por um momento de agonia, inclusive sede, até a água lhe seria negada. Então ele aproveita esta cerimônia. E Maria lhe dá um presente. Vamos ler alguns versos do Evangelho de João, capítulo 12. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então nós temos esse interessante relato, esse episódio. Havia ali, volto a dizer, se ligarmos com o texto também de Lucas, é um jantar muito especial, de profunda gratidão. Há a gratidão pela cura da lepra, no caso aqui de João, a gratidão pela ressurreição, esse presente maravilhoso. Lázaro, as suas irmãs queriam agradar a Jesus, agradecer a Jesus, manifestar a sua felicidade, porque Jesus havia curado aquela família. Aquela família estava em luto, como muitas pessoas estão em luto nesse momento, no mundo. São aí milhares de mortos, né, já chegando aí na casa dos 50 mil ou mais mortos devido ao coronavírus, a Covid-19. Fora outros motivos, outras doenças, desastres, fome, todos os problemas que atingem o mundo. E aquela família havia sido tocada, abençoada por Cristo Jesus e estavam agradecendo. Nós também podemos agradecer pelas bênçãos que temos recebido. Nós que estamos hoje aqui vivos, nós que estamos aqui reunidos, virtualmente, é verdade, mas estamos reunidos, agradecidos, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem preservado a nossa vida. Estamos orando pelos enfermos, estamos orando uns pelos outros, aprendendo a palavra de Deus. Precisamos também agradecer ao nosso Deus. E eles estão ali ensinando isso, ser gratos. Mas há alguns pontos importantes. Jesus, como disse anteriormente, ele sabe que é uma das últimas refeições que ele terá com seus amigos, que as pessoas estarão ali participando. Então Jesus, ele quer aproveitar cada um desses momentos. Há uma mulher inspirada por Deus, Maria. Ela tem muito a agradecer. Ela não apenas agradece pela ressurreição do seu irmão Lázaro, mas ela agradece pela ressurreição dela. Ela não havia morrido fisicamente, mas ela viveu no vale da sombra da morte, como um pária da sociedade, afastada da família, sendo ridicularizada, ofendida, menosprezada, sendo considerada
pior do que um animal. Ela vivia escondida nas ruas escuras, pequenas das cidades, nos becos sem saída, tentando ganhar dinheiro através de uma vida difícil, vendendo o seu corpo, dominada pela culpa. Ela achava-se morta, desesperada, longe da família, isolada, não por um vírus, mas pelo pecado de outros, e que ela também acabou caindo. Mas ela também fora ressuscitada, ela também fora curada. E esta é a maravilha, Jesus não tem apenas a solução para um vírus, ele tem solução para todos os problemas. E todos ali estão agradecidos, ou quase todos. E Maria entra em cena. Ela não quer ser percebida, mas é difícil não perceber um perfume que custa o salário de um ano inteiro, 300 denários, o salário de um trabalhador o ano inteiro. É tudo que ela tem, suas economias, ela devota aos pés de Cristo Jesus. Ela não sabe quanto bem isso vai provocar em Cristo Jesus, mas Jesus menciona. Nicodemos e José de Arimateia prepararam especiarias e perfumes, mas foi em vão, porque o corpo de Cristo já estava sem vida. As mulheres prepararam ungüentos, perfumes também, e levaram domingo de manhã, mas encontraram a sepultura vazia, aqueles perfumes de nada valeriam para a pedra fria. Maria se antecipou aos fatos, movida pelo Espírito Santo, e por um profundo amor e tremenda gratidão a Cristo Jesus, ela se antecipou. E como foi reconfortante para Jesus receber aquele perfume. Como foi maravilhoso para Jesus saber que no meio de todas aquelas pessoas, muitas delas desejando a sua morte, havia uma que o amava de todo o coração. Havia uma que desejava o bem de Jesus, que daria a própria vida para poder agradecer a Cristo Jesus. Daria tudo, porque ela era uma das únicas, se não a única, que até aquele momento havia entendido de uma maneira mais profunda, mais verdadeira, o que significava Jesus ser o Messias. Porque a vida dela havia sido restaurada verdadeiramente. Ela não esperava um lugar no palácio, no reino de Cristo, no sentido de ter algum poder. Ela já era plenamente satisfeita por aquilo que Cristo havia feito por ela, pela graça maravilhosa, pela cura que ela havia recebido. Nós também podemos receber esta cura. Nós também temos que nos antecipar antes que seja tarde demais. Nós estamos vendo o mundo caminhar rapidamente para a conclusão da sua história como nós a conhecemos. Muitos temos sido apanhados de surpresa por esta crise. Nenhum de nós imaginava que o mundo poderia parar desta forma. Que as pessoas viveriam assustadas como estão neste momento. Nós pensamos, não, a vida ainda continua. O ano 2020 traz muitas coisas, muitos planos, muitos sonhos. E de repente, sonho após sonho foi sendo interrompido. Trabalho após trabalho foi parando. Vida, movimento, o simples fato de sair na rua foi sendo impedido para a maioria das pessoas. As coisas aconteceram muito mais rápido do que nós imaginamos. Precisamos nos preparar. Maria estava preparada, Maria estava devota. Ela entregou tudo, o coração, a sua vida, o seu serviço, inclusive o seu dinheiro, para a causa de Deus. Nós precisamos entregar tudo nesta semana a Deus. Precisamos reconsagrar a nossa vida a Cristo Jesus. Precisamos ter realmente o Senhor como aquele que é tudo em todos. Aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A nossa vida está nas mãos dele, assim precisa ser. Maria então lava os pés de Jesus e o perfume toma conta. No Evangelho de Lucas diz que ela enxuga com os cabelos e junto com o perfume ela chora aos pés de Jesus. E lá ele diz para Simão, Simão, quando Simão duvida de quem é Jesus. Simão não acreditava que ele era o Messias. Simão acreditava que Jesus era um profeta e com o poder de profeta o havia curado da lepra. Simão era tio de Maria e tudo indica que Simão havia levado Maria para um mau caminho quando ela estava órfã, ao invés de apoiá-la e ajudá-la. Ele havia ajudado Maria a se distanciar de Deus e da sociedade, cair em isolamento.
e ser contaminada pela maldade do pecado e da imoralidade. E agora, curado da lepra, ele quer agradecer a Jesus, mas ele não quer entregar o coração a Cristo. Então o texto diz ali que quando Maria toca Jesus, Simão põe em dúvida quem é Jesus. Até mesmo ele passa a duvidar que Jesus seja um profeta. Ele diz, se ele fosse um profeta de verdade, não permitiria que uma mulher impura o tocasse como está fazendo. Isso ele pensou no seu coração. E Jesus se revela como um verdadeiro profeta, porque Jesus fala a Simão e Simão percebe que Jesus entende o seu pensamento. Jesus lê o coração de Simão. E Jesus diz, Simão, esta mulher, depois de contar uma história que mostra a grandeza do amor e da graça de devedores que estavam ali, para mostrar que ele entendia as dúvidas de Simão, Jesus então diz assim, eu entrei na sua casa e você nem deu água para lavar os pés, mas ela não cessa de lavar os pés com as próprias lágrimas. Eu entrei na sua casa e você não me beijou, como é comum até hoje no Oriente, as pessoas se beijarem, amigos se abraçarem, algo que está impedido nos dias de hoje a nós pelo coronavírus. Mas Jesus não recebeu ali um abraço e um beijo do seu anfitrião. E Jesus então diz, mas ela, desde quando cheguei, não cessa de beijar os meus pés. Porque ela foi muito perdoada, ela ama muito Simão. Há algo a aprender com isso. Quando nós vemos tragédias acontecerem, injustiças, idosos morrerem, crianças acometidas do vício e tantos outros problemas que acontecem, nós também temos o mesmo problema de Simão. E questionarmos, duvidarmos, acharmos que Deus não é Deus de verdade, ou que Ele não pode ou não deseja fazer o que deveria fazer e que nós achamos que Ele precisa fazer. E as mesmas dúvidas que assaltaram Simão, quem é Ele? Será que Ele é realmente quem eu pensava que era ou não é? E nós também somos arriscados a pensar da mesma forma, Senhor, quem é o Senhor? Porque o Senhor não ouve o nosso pedido. E Jesus então nos responde que a sua graça quer se manifestar, que a sua graça quer se espalhar, que a sua graça quer limpar o nosso coração, que a sua graça quer trazer o perdão dos nossos pecados, que a sua graça quer transformar a nossa vida e encher-nos de esperança. Somos convidados hoje a sermos mais semelhantes nas ações de Maria do que as ações de Simão. Mas como têm sido as suas ações nesses dias de confinamento, nesses dias de quarentena, nesses dias de perda de emprego, nesses dias de ameaça de doença, de medo, de angústia? Você está sendo tentado, como Simão, a duvidar do amor e da graça de Jesus? Ou não importa o que aconteça, como diz aquela bela música, pode cair o mundo, estou em paz. É assim que Maria estava. Não importa o que aconteça, a minha vida pertence ao meu mestre. A quem nós pertencemos? E a situação piora. Judas se une à dúvida de Simão e por interesse próprio, desonesto, corrupto, infelizmente, amando mais o dinheiro. Veja, Maria deu 300 denários por um perfume, o salário de um ano inteiro de trabalho. Alguns momentos depois disso, decepcionado com a atitude de Jesus de amar os pecadores, é uma das razões que leva Judas a vender Jesus por 30 moedas de prata. Maria estava se desfazendo de tudo, entregando tudo, porque ela sabia que entregar tudo a Cristo é ter mais do que nunca. E no caso de Judas, além de tirar o pouco que tinha na bolsa, na tesouraria do grupo de discípulos de Jesus, ele quer ganhar mais e vende Jesus por 30 moedas de prata. Não nos vendamos. No livro Educação há um lindo pensamento que diz assim, que o tempo que nós vivemos de crise, de sofrimento, de imoralidade, de pecado, quando se aproxima o fim dos tempos, nós precisamos nesse mundo de seres humanos, pessoas, homens e mulheres, que não se comprem e nem se vendam. Não se deixem comprar e não se deixem vender. Que sejam fiéis a Deus, como uma bússola é fiel ao norte. É isso que nós precisamos. Que não contemporizam nem brincam com o pecado,
Esta é a minha necessidade, esta é a sua necessidade. Numa das meditações dos 100 dias de oração que nós estamos agora na Igreja Adventista do Sétimo Dia, estamos unidos em 100 dias de oração, orando a Deus por um milagre em favor da humanidade, para que Deus ainda estenda a sua misericórdia. Na meditação de ontem, o autor, falando sobre esses 100 dias de oração, ele fala do medo do vírus, quando alguém da família foi contaminado, tentando não se contaminar, a dificuldade em fazer o teste, isso lá nos Estados Unidos, né, após semanas, dias e dias indo pronto-socorro, voltando, mas o medo e a precaução. Ele diz então, nós deveríamos fugir do pecado assim como estamos fugindo do corona. Mas às vezes nós corremos ao abraço do pecado e temos mais medo do vírus do que o pecado. Mas com certeza, por mais perigoso que o vírus seja, ele não é mais perigoso do que o pecado. Ele não é mais perigoso do que a inveja de Judas, do que a desconfiança e a falta de fé de Simão. Ele não é mais perigoso do que a corrupção de Judas e a corrupção dos nossos dias. Ele não é mais perigoso do que o descrédito dos discípulos que se deixaram convencer pelo argumento de Judas e também menosprezaram Maria, indiferentes ao sofrimento e insensíveis à gratidão. Ao invés de se unirem em gratidão a Maria, eles põem em desconfiança a atitude de Maria. Muitas vezes nós desconfiamos do bem que os outros fazem. Questionamos as atitudes benfeitoras que muitos fazem só porque eles não concordam com a nossa ideia. Nós devemos colocar de lado a inveja, que mata a alma mais do que um vírus pode matar o corpo. Devemos colocar de lado a maledicência, a fofoca, a intriga, o medo, e nos abraçarmos a Cristo Jesus como Maria abraçou ali os seus pés. E como Maria entregou tudo, hoje é o tempo de entregarmos tudo. Porque dali a alguns dias, dali a menos de uma semana, Jesus estaria entregando finalmente, plenamente, a sua alma, o seu espírito, como ele diz na oração sobre a cruz, o seu corpo, em favor de nós pecadores. E isso trouxe muita alegria ao coração de Jesus naquele banquete, naquela refeição, naquele jantar. Ele foi tocado com muita gratidão e alegria no gesto de Maria. Aquele perfume acompanhou o corpo de Jesus, ela derramou o bálsamo, o vidro de alabastro completo nos pés de Jesus. E quando o cheiro da morte se tornou muito forte, Jesus angustiou, esteve em angústia ali no Getsemane, a sua alma gritou de dor. O cheiro da morte e do pecado só foi abafado porque o vento trouxe de volta às narinas de Jesus a sensação e o cheiro do perfume de Maria. E aquilo deu ânimo, deu forças. Ele diz, por Maria e por muitas outras Marias que virão, por muitos outros como Lázaro e Maria que virão em gratidão, vale a pena ir até a morte. Naquele momento que Satanás instigava Jesus para desistir do seu compromisso, com certeza o cheiro do bálsamo, do perfume de Maria, deu coragem a Jesus de ir até o final. Quando ele orou, por favor, se possível, passa de mim este cálice. A lembrança do perfume, a lembrança de uma fé como a de Maria, permitiu a Jesus continuar. Porque em Maria todos nós estávamos sendo representados. Porque a Bíblia nos diz que quando nós entregamos a nossa alma, o nosso coração a Cristo Jesus, que as nossas orações que nós fazemos sobem como um perfume suave ao trono de Deus, e Ele ouve a sua oração. Nós estamos clamando, nos unindo em oração, pedindo a misericórdia de Deus, que Ele tenha ainda graça para com a humanidade. As nossas orações sobem como um perfume suave ao trono de Deus, como o perfume que Maria pôs sobre os seus pés. Nos unamos em derramar o nosso coração, quebrar o nosso coração como Maria quebrou o alabastro e derramar as nossas preces, às vezes angustiadas, palavras de angústia, de sofrimento, de medo, pela fraqueza nossa, mas derramemos aos pés de Jesus e Ele vai acolher como um perfume suave. E como ele foi encorajado, animado no Getsemane e na cruz, quando o sangue escorria por sua cabeça, em sua barba, de suas mãos, de seu lado, e a zombaria era completa, mais uma vez, Maria Madalena estava ali junto à cruz. E ele se lembrou do perfume mais uma vez. Então, no momento de agonia e sofrimento, que Deus também sofre com o sofrimento da humanidade,
que Ele possa olhar para nós e, ao olhar em nós, Ele possa perceber que nesse mundo de morte e de sofrimento ainda há um perfume que sobe até o céu, que são as orações dos filhos de Deus, a quem nós nos unimos hoje para buscarmos essa graça de Deus. E Ele vai receber como um perfume suave. Ore por sua família, ore por você mesmo, ore pelo país, ore pelas autoridades, ore pelos profissionais que não estão parando, pelo contrário, estão dobrando o seu horário de trabalho para cumprir a função de 2, 3 pessoas, para abastecer a população com alimento, para cuidar com medicação, para atender os doentes, para trazer segurança ainda às ruas. Vamos nos unir em oração e pedir: Senhor, tem misericórdia. Aprendamos a orar de maneira intercessora. Aprendamos a orar rogando e entender que a nossa oração é como um perfume suave. Jesus disse: essa mulher fez algo extraordinário. Isso vai ser recontado e contado. Isso vai acompanhar por toda a eternidade. Quando a morte se aproximava, quando o cheiro da morte, do desespero começava a tomar o coração de Jesus, ele foi acalmado, ele foi abençoado, ele foi fortalecido, porque uma mulher derramou perfume aos seus pés, depositando todas as suas economias, mas ela entregou a economia, ela entregou o perfume, ela quebrou o frasco, porque antes de tudo ela havia entregue o coração, porque ela havia sido tocada pelo amor de Cristo Jesus. Nós também hoje precisamos, e esta semana o convite é este: paremos de contemplar o mal e olhemos, dediquemos a semana para contemplar o bem, para contemplar o amor de Deus e sejamos transformados por essa contemplação. O título da semana, dessa Semana Santa, que foi dado é O Preço Pago com Sangue. O puro sangue de Jesus. E há tantas vidas. Esta semana eu vi um testemunho, um episódio extraordinário de uma senhora internada no hospital, não sei dizer em qual hospital, mas ela ali estava para receber o respirador e, sabendo que há poucos respiradores, ela ofereceu o respirador dela. Ela disse: devem existir jovens que têm a vida toda ainda para viver. Deem o respirador a um jovem. Eu já vivi a minha vida. Deus me abençoa a vida toda. Deem a um jovem. Que testemunho bonito. E nós somos convidados também a hoje entregar o nosso melhor a Deus. E através da nossa entrega a Deus, servir o nosso semelhante. Um outro episódio ocorreu na Itália, nos é dito, de um velho pastor que foi percorrendo, pediu autorização para percorrer os hospitais onde há um volume gigantesco de pessoas contaminadas. São aí mais de 10 mil mortos só na Itália, mas perto de 12 mil já hoje deve estar. E ali então ele percorre os leitos, oferece uma leitura da palavra de Deus e faz uma oração. E a dedicação dele foi tal, também idoso, esse velho pastor, que ele foi contaminado e ele veio a falecer agora nesta semana. Mas aquela atitude impressionou o coração de enfermeiros, de médicos, que entenderam que existe algo mais do que a ciência, existe algo mais do que a cura física, que é a cura da alma, e viram o sacrifício deste homem. Isso me fez lembrar, ao ouvir essa história esta semana, a história do padre Kolbe, durante a Segunda Guerra Mundial, num campo nazista, confinado ali. Cada dia havia um sorteio para quem seria morto. E um homem, naquele dia, foi condenado à morte, e aquele homem entrou em desespero e começou a chorar, suplicando aos soldados alemães que poupassem a vida. Ele tinha filhos, tinha uma família que ele precisava cuidar, ele era novo, ele não queria morrer naquele momento. E o padre Kolbe, tocado, comovido pelo clamor daquele rapaz, ele se ofereceu para morrer no lugar daquele homem. E ele sacrificou a vida para que aquele homem fosse, então, tivesse a sua vida poupada. São histórias que nos lembram e são uma pequena metáfora, uma pequena luz sobre o sacrifício de Cristo Jesus. O que Maria fez foi preparar o coração de Cristo para os dias seguintes.
Nos dias seguintes, nós teríamos ali Jesus entrando em agonia. Dali a alguns dias, como o cordeiro que é levado mudo ao matadouro, Jesus sofreria o isolamento social, porque os próprios amigos fugiriam da sua presença, com medo. Como as pessoas fogem hoje de alguém que está contaminado, as pessoas fugiram de Jesus. Ele foi colocado, não numa UTI, não havia médicos para dar uma receita médica, oferecer um tratamento. Não havia enfermeiros ou enfermeiras para pensar as suas feridas ou diminuir a sua dor. Não havia nem mesmo uma servente que oferecesse um copo de água para Jesus. E ele estava ali isolado de todos. Sentiu a solidão quando disse em oração, orando o Salmo 22, Deus meu, por que me abandonaste? Assim muitos hoje no mundo sentem-se abandonados por Deus, mas Deus está presente. Deus está conosco. Assim como acompanhou cada passo de Cristo Jesus, guardou a sua sepultura e o ressuscitou dos mortos no terceiro dia, como havia prometido. Mesmo que nós não vejamos na escuridão dos tempos que nós vivemos, como naquela tarde de sexta-feira, o céu ficou escuro, o mundo escureceu para Jesus, mas ali estava Deus presente. O Senhor também está presente conosco hoje. Eu quero convidar você a fazer hoje como Maria. Na última semana de Cristo, no início da semana da paixão de Cristo, nós estamos para iniciar esta Semana Santa. Vamos quebrar o vaso de alabastro. Vamos quebrar o nosso coração. Vamos derramar a nossa alma diante de Cristo Jesus hoje e permitir que Ele seja o Senhor soberano da nossa vida. No meio do sofrimento e da dor, vamos permitir que a beleza do amor e da graça de Deus ainda se manifestem. Não apenas diante do nosso olhar, mas que as nossas palavras, as nossas atitudes, junto à nossa família, junto àqueles que ainda temos contato, mesmo que seja por telefone, por um e-mail, por um WhatsApp, pelo Facebook, como fazemos aqui, que as pessoas sintam o perfume que Maria derramou sobre os pés de Cristo Jesus. E ao perceber esse perfume, elas também queiram se unir e se prostrar, como Maria e como nós faremos, aos pés do Salvador. Feche os seus olhos, vamos orar. Santo e eterno Deus, nós queremos ter o coração quebrado, como Maria quebrou o vaso de alabastro. Nós queremos que no nosso coração, o nosso clamor, o nosso gemido, a nossa oração, a nossa gratidão também, cheguem ao Senhor como um perfume suave, como aquele nardo puro, encantou a Cristo Jesus naquela noite da última semana de vida dele aqui na terra. E assim como a gratidão moveu o coração de Maria e as suas ações, também o nosso coração seja movido pelo amor de Cristo Jesus e a gratidão em nosso coração também exale e perfume aqueles que nos cercam. Onde houver gratidão, o medo será superado. Onde houver a gratidão, a ansiedade, a angústia darão lugar à paz. A paz tomará o lugar desta angústia e desse sofrimento. Aonde houver a gratidão pelo teu amor, pela tua graça, o desespero será superado pela fé. Onde houver a ansiedade, a angústia pelo luto, pela doença, pela falta de ar, ou pelo medo do desemprego, ou pela incerteza do amanhã, a esperança de um novo céu e uma nova terra, como um perfume que vem do céu, da palavra de Deus, vai inundar a nossa vida. Senhor, que a nossa atitude seja mais semelhante à de Maria do que à de Judas e Simão. Que nós não nos envergonhemos de depositar a nossa vida, a nossa família, os nossos recursos hoje em Tua causa. O mundo está decidindo milhões, trilhões de dólares para socorrer as empresas, as pessoas, investindo na busca da cura de um remédio ou de uma vacina para o problema da Covid-19. O Senhor deu o céu e a maior riqueza que é Cristo Jesus para nos curar do pecado e de todos esses males. Que nós recebamos com alegria esta oferta que o Senhor nos deu hoje. E nesta semana, não dê que nós paremos de dar muita atenção só às notícias, só às mensagens de WhatsApp, muitas vezes negativas e algumas até falsas. E tomemos mais tempo
tomemos mais tempo, em particular e com a família, para contemplar o maravilhoso Jesus como Maria fez. E que assim a nossa oração, o nosso clamor, o nosso pedido chegue à tua presença como um perfume agradável ao Senhor. Oramos pelo Verbo de Deus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos que estão participando conosco, nós queremos agradecer a Deus pela vida. Continuamos em oração, tomando, claro, os devidos cuidados. Mas o convite é para esta semana. Participe da Semana Santa. Às 20 horas. Hoje começa com o pastor Luiz Gonçalves. Ele está pregando agora, às 11 horas. Ele pregou, começou a pregar. Mas todas as noites, às 20 horas, na Novo Tempo, com o Quarteto Arautos do Rei. Nós também estaremos postando mensagens sobre a Semana Santa aqui no Face, YouTube, nos canais da comunidade árabe. Espalhe para os seus amigos. Né? Vamos viver uma semana de esperança, para que o medo diminua, para que as incertezas sejam vencidas. Uma semana de esperança, porque o preço pago por nós foi o preço do sangue de Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Sabt Said, um feliz sábado. Assalamu alaikum. Deus abençoe a todos. Que a graça e a paz de Deus esteja com você. Compartilhe a esperança, viva a esperança. Faça da sua vida, da sua oração, um perfume suave que chegue até a presença de Cristo Jesus, ao seu trono de graça. Amém.